Você se sente cansado mesmo depois de uma boa noite de sono? Sente sede o tempo todo, mesmo bebendo água? Ou sente fome logo após comer? Se alguma dessas situações parece familiar, talvez seu corpo esteja tentando te dar um aviso silencioso, mas urgente. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e pode fazer toda a diferença na vida de quem ainda não percebeu os sinais que o corpo está enviando. Hoje vamos falar sobre uma condição traiçoeira que pode estar se desenvolvendo sem que você perceba: a prediabetes. Ela não dá um aviso claro como uma sirene, mas mostra sua presença por meio de pequenos sintomas, que, se ignorados, podem evoluir para um quadro de diabetes tipo 2, com todas as suas complicações. A boa notícia: é totalmente possível reverter essa situação. Mas primeiro, é preciso reconhecer os sinais. Um dos primeiros indícios é a micção frequente. Quando os níveis de glicose no sangue ficam elevados, os rins tentam se livrar do excesso de açúcar eliminando-o pela urina. Esse processo, chamado de efeito osmótico, faz com que mais água seja puxada para dentro dos túbulos renais, o que aumenta significativamente o volume de urina. Resultado: você começa a ir ao banheiro várias vezes ao dia, inclusive à noite. Essa perda de líquidos em excesso leva a outro sintoma comum: a sede constante e boca seca. Mesmo bebendo água regularmente, você sente que a boca continua seca e a sede não passa. Isso acontece porque, com tanta urina sendo eliminada, seu corpo perde mais líquido do que deveria e entra em um estado de desidratação leve, mas persistente. Outro alerta importante é a fome exagerada, que parece nunca ser saciada. A resistência à insulina, comum na prediabetes, faz com que as células não consigam absorver a glicose que circula no sangue. Como consequência, o corpo entende que está sem combustível e reage liberando sinais de fome, mesmo após uma refeição completa. Esse desequilíbrio pode estar ligado também à desregulação de hormônios que controlam o apetite, como a leptina e a grelina. Mas os sinais nem sempre são óbvios. Um dos mais perigosos é o que chamamos de cicatrização lenta. Pequenas feridas, que normalmente se curariam em poucos dias, demoram muito mais para fechar. Isso ocorre porque o excesso de açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos, reduz a circulação e dificulta a chegada de nutrientes e oxigênio às áreas lesionadas. Além disso, o sistema imunológico também se torna menos eficiente, aumentando o risco de infecções. A sensação constante de fadiga também é comum, e vai além do cansaço físico. Mesmo após dormir, você se sente esgotado, sem energia e com dificuldade para realizar tarefas simples. Isso se deve, novamente, à resistência à insulina, que impede que as células utilizem a glicose como fonte de energia. Somado a isso, distúrbios hormonais e noites mal dormidas, muitas vezes causadas por apneia do sono, comum em quem tem prediabetes, agravam ainda mais esse quadro. Outro sinal que passa despercebido por muitas pessoas é a visão embaçada ou turva. Quando o nível de açúcar no sangue permanece elevado por muito tempo, ele pode alterar temporariamente a forma e a flexibilidade do cristalino, dificultando o foco visual. Além disso, esse excesso de glicose pode provocar acúmulo de líquido na retina, o que é conhecido como edema macular diabético, uma condição que compromete a nitidez da visão. Se não for controlado, o açúcar elevado também pode danificar os pequenos vasos sanguíneos que nutrem os olhos, aumentando o risco de complicações como catarata e glaucoma, problemas sérios que podem se desenvolver silenciosamente. É por isso que mudanças repentinas na qualidade da visão devem ser sempre investigadas com atenção. Outro sinal comum, mas frequentemente ignorado, são as infecções recorrentes, especialmente nas gengivas, na pele ou nas vias urinárias. Quando os níveis de glicose estão elevados, o sistema imunológico funciona com menos eficiência, tornando o organismo mais vulnerável a bactérias, vírus e fungos. Na boca, por exemplo, a alta concentração de açúcar na saliva favorece o crescimento de micro-organismos que causam gengivite e infecções persistentes. No trato urinário, o açúcar eliminado pela urina também cria um ambiente propício para o crescimento bacteriano, o que pode causar infecções urinárias frequentes. E quando há má circulação, a chegada de células de defesa às áreas infectadas fica comprometida, fazendo com que essas infecções demorem mais para desaparecer. Você já sentiu formigamento ou dormência nas mãos, nos pés ou nas pernas, especialmente à noite? Esse é um sinal preocupante de que os nervos periféricos podem estar sendo danificados por níveis elevados de glicose. Essa condição é chamada de neuropatia periférica,
e está diretamente ligada à prediabetes e à diabetes mal controlada. Em alguns casos, esse formigamento pode vir acompanhado de dor em queimação, pontadas ou até sensação de choques elétricos. Esse tipo de dano nervoso também afeta a coordenação motora, o equilíbrio e até a sensibilidade ao calor e ao frio. É como se os nervos começassem a falhar aos poucos, e quando isso acontece, a qualidade de vida é seriamente afetada. Outro sintoma curioso, mas que poucas pessoas relacionam à glicose, é a falta de concentração e o raciocínio lento. O cérebro precisa de um fornecimento estável de energia para funcionar corretamente, e quando os níveis de açúcar no sangue oscilam de forma constante, ora muito altos, ora muito baixos, as funções cognitivas são afetadas. Isso pode se manifestar como dificuldade para se concentrar, lapsos de memória ou sensação de mente nebulosa. Esses sinais afetam não só a produtividade, mas também o bem-estar emocional e até mesmo a autoestima. O simples fato de esquecer compromissos, sentir-se mentalmente lento ou ter dificuldade para tomar decisões pode gerar frustração e ansiedade. E quando somamos isso à fadiga constante, o resultado é um ciclo de esgotamento físico e mental. Às vezes, um sinal que deveria acender um alerta acaba sendo confundido com algo positivo. É o caso da perda de peso repentina e sem explicação. Embora pareça algo desejável, quando ocorre de forma involuntária pode ser um indicativo de que o corpo está enfrentando dificuldades sérias para usar a glicose como fonte de energia. Sem conseguir abastecer as células de forma adequada, o organismo passa a consumir reservas de gordura e até mesmo de músculos para manter o funcionamento básico. Além disso, como a maior eliminação de líquidos pela urina, também ocorre desidratação, o que contribui ainda mais para a perda de peso. Em casos mais avançados, o apetite também pode ser reduzido, agravando o quadro. Por isso, qualquer perda de peso significativa e sem justificativa deve ser investigada, especialmente se vier acompanhada de fadiga, sede excessiva ou micção frequente. Entre os sintomas mais delicados, mas também mais ignorados por vergonha ou constrangimento, está a disfunção erétil. A circulação sanguínea adequada é fundamental para que ocorra uma ereção satisfatória. No entanto, a resistência à insulina e os altos níveis de glicose podem prejudicar os vasos e nervos responsáveis por esse processo. Além disso, há impacto nos níveis hormonais, especialmente na testosterona, o que também interfere diretamente na função sexual masculina. A boa notícia é que, ao reverter o quadro de prediabetes, muitos homens notam melhora expressiva nesse aspecto. Ou seja, o problema pode ter solução, desde que a causa seja tratada pela raiz. Outro sinal que muita gente sente, mas não associa ao açúcar no sangue, é a irritabilidade constante e mudanças bruscas de humor. O desequilíbrio nos níveis de glicose interfere na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, substâncias diretamente relacionadas ao humor, à motivação e ao bem-estar emocional. Quando esses neurotransmissores são afetados, surgem oscilações no estado emocional, impaciência, ansiedade e até sintomas depressivos. Somado a isso, a má qualidade do sono, o cansaço crônico e os incômodos físicos provocados pela prediabetes criam um terreno fértil para o mau humor. É como se o corpo estivesse constantemente em alerta, desgastado e sem reservas, o que naturalmente afeta a forma como a pessoa reage aos desafios do dia a dia. Agora imagine viver tudo isso e ainda sentir a pele seca, áspera e coçando com frequência. Esse sintoma pode parecer apenas um problema dermatológico, mas na verdade está profundamente relacionado à desidratação provocada pelo excesso de urina, à má circulação e aos danos nos nervos da pele, tudo isso causado pela glicose elevada no sangue. Além disso, o mau funcionamento das glândulas sudoríparas, que regulam a umidade natural da pele, faz com que ela perca sua proteção oleosa e fique ainda mais ressecada. Em alguns casos, esse ambiente seco e alterado favorece o crescimento de fungos, como a cândida, que provocam coceiras, vermelhidão e infecções recorrentes em regiões sensíveis do corpo. Um dos sinais mais característicos, e perigosos, da prediabetes é o acúmulo excessivo de gordura abdominal. Essa gordura localizada não é apenas uma questão estética, ela está diretamente ligada a um processo inflamatório silencioso que ocorre no corpo. Isso acontece porque, quando as células não respondem bem à insulina, o pâncreas passa a produzir esse hormônio em excesso. Esse estado, chamado de hiperinsulinemia, favorece o acúmulo de gordura especialmente na região do abdômen. Esse tipo de gordura está entre as mais perigosas, pois envolve órgãos vitais e aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, além de acelerar o avanço da resistência à insulina.
Esse é um dos motivos pelos quais pessoas com cintura abdominal aumentada devem redobrar a atenção. Mas a boa notícia é que a prediabetes pode ser revertida. Sim, é possível impedir que essa condição evolua para diabetes tipo 2, desde que você comece a agir agora. A primeira atitude essencial é transformar a alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em verduras, legumes, cereais integrais, proteínas magras, gorduras saudáveis e frutas com baixo índice glicêmico é o alicerce para estabilizar os níveis de glicose no sangue. E tudo isso pode, e deve, ser feito com prazer, com orientação de um nutricionista que monte um plano individualizado e sustentável. Beber bastante água ao longo do dia também é fundamental. A hidratação correta ajuda o corpo a eliminar toxinas, favorece a circulação e reduz o risco de picos glicêmicos. Muitas vezes, a sede constante é confundida com fome. Por isso, manter o organismo bem hidratado é uma estratégia simples e eficaz para ajudar no controle da glicemia. O segundo pilar é a atividade física regular. Caminhar, pedalar, nadar ou dançar pelo menos 30 minutos por dia pode melhorar significativamente a sensibilidade das células à insulina. Exercícios de força, como musculação ou pilates, também são excelentes aliados. Com o apoio de um profissional de educação física, você pode montar um plano de treinos adaptado à sua realidade e necessidades. Além disso, evitar o consumo de álcool em excesso e parar de fumar são atitudes indispensáveis. Essas substâncias interferem diretamente na forma como o corpo metaboliza a glicose, aumentam o estresse oxidativo e pioram a resistência à insulina. Falando em estresse, cuidar da saúde emocional é essencial. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol, que elevam a glicose no sangue e criam um ambiente favorável à inflamação. Técnicas como meditação, respiração consciente, yoga ou até mesmo momentos de lazer e convívio com pessoas queridas ajudam a restaurar o equilíbrio emocional. Dormir bem também é um fator decisivo. O sono ruim interfere na produção hormonal, prejudica a regulação do apetite e compromete a sensibilidade à insulina. Por isso, é importante adotar uma rotina noturna saudável, evitar telas 2 horas antes de dormir, manter um ambiente escuro e silencioso e evitar refeições pesadas à noite são boas práticas que fazem toda a diferença. Por fim, mantenha sempre o acompanhamento médico e realize exames periódicos. Monitorar a glicemia, o perfil lipídico e a função renal ajuda a identificar qualquer desequilíbrio precocemente. O apoio de amigos e familiares também é importante. Compartilhar metas, desafios e conquistas com quem está ao seu lado aumenta as chances de sucesso nessa jornada de transformação. Agora me diga, quantos desses sinais você já conhecia? Algum deles já apareceu na sua vida ou na de alguém próximo? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E claro, compartilhe este vídeo com quem você ama. A informação certa, no momento certo, pode salvar vidas. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Estamos preparando muitos outros vídeos com orientações valiosas para cuidar da sua saúde. Obrigado por acompanhar até aqui, e até o próximo.